Olá, sejam bem-vindos à sala. Olá, Andresa. Olá, Larry. Seja muito bem-vindo ao nosso Na Sala. Chegamos aqui hoje, mais essa semana, para continuarmos aqui o nosso estudo. Estamos estudando o livro de Gênesis. Você é sempre o nosso convidado a estar aqui conosco, fazendo essa meditação na palavra do Senhor. E lá, nós chegamos ao último capítulo do livro de Gênesis. O último capítulo. Uma jornada aí já, né? Uma grande jornada. Interessante, antes da gente entrar aqui com você nesse último capítulo, quanta coisa a gente aprendeu. Muita coisa a gente aprendeu. Né? Quantas coisas o Senhor trouxe para nós. Eu fiz um resumo, assim, Andressa, das coisas mais importantes desde o princípio de Gênesis. Eu gostaria de falar, né? E aí você pode até ir comentando alguns detalhezinhos desses para nós, tá bom? São tantas coisas, lá, né? Vamos separar aqui alguma coisinha assim, né? Mas até você que não assistiu a todos esses capítulos, volte lá aqui no nosso canal do YouTube, tem todos ali, versículo a versículo, a gente meditando, estudando junto com você. Então volta lá, porque realmente foi muito bom. Muito bom. E começamos lá com a criação, né? Criação do céu e da terra e tudo no que nela há, né? Começamos com a criação, como foi feito, como que Deus formou o homem e a mulher, né, Andresa? Depois, logo em seguida... Antes de você falar o próximo ponto, como foi interessante, como a gente teve um olhar diferente para a criação, né? Pelo menos eu, assim, muitas vezes olhava, Deus criou todas as coisas, mas como a gente foi vendo a soberania, a importância de Deus, né, de tudo, a importância de tudo que ele fez, a funcionalidade de todas as coisas, né? O ato ali da Trindade de decidir criar o ser humano, né? E o início da nossa formação, porque nós sabemos que o Senhor está formando aquele semelhante a Jesus em nós até os dias de hoje, né? É verdade. Depois, Andresa, veio a queda do homem, né? A queda do homem. Depois, logo em seguida, vem a história do Caim e o Abel. Nós vimos o primeiro homicídio, né? Eu acho que são coisas importantes que a gente tem que comentar, né? Vimos ali, né? Falamos sobre aquela questão, né? Antes dele matar, o porquê ele mata o seu irmão ali, sim, né? A questão de como Deus... ele não está mais preocupado com a sua oferta, mas ele está muito mais preocupado com aquilo que está no seu coração. Exatamente. Antes de Deus acertar a minha oferta, é preciso que eu seja aceita pelo Senhor, né? E foi isso que aconteceu ali com Caim e Abel. O problema não estava especificamente no objeto da oferta, sim, mas na intenção do coração, né? Exatamente. E aí a gente vê, né, Andressa, a corrupção do gênero humano, né? E por isso mesmo Deus anunciou anunciou o dilúvio, né? E agora vamos fazer diferente o negócio. A deteriorização, né? Da raça raça humana, tudo aquilo, né? Exatamente. Como a disfuncionalidade aconteceu, como nós nos tornamos... Como a gente consegue ver como é tenebroso o homem viver separado de Deus, né? Quantas coisas ruins a gente presenciou aqui na criação, quantos caminhos tortos o ser humano levou, né? E é engraçado que a gente vai olhando aquelas histórias com fatos pontuais, mas como isso fala conosco, como isso fala como é a nossa vida hoje, como nós também andamos como essas pessoas aqui no início da criação, caídas, nós somos iguais. E aí, Andrés, depois ali, né, o fim do dilúvio, né? Logo depois que terminou toda aquela história do barco, ficaram lá e tal, né? E aquele ato que o Noé fez, que eu achei muito significativo, que foi que a primeira coisa que ele fez quando ele desceu da arca, né, ele ter montado aquele altar para o Senhor. Adoração, né? Adorar o Senhor e começar tudo de novo, né? Que ali nós começamos tudo de novo. Deus, né, preservando a semente da mulher, né? A semente santa, daquele que viria, o Messias, para nos resgatar, né? Exatamente. E assim foi. Aí nós vimos depois a aliança que Deus fez com Noé, né? Depois
nós vimos também o Noé já pronunciar bênçãos e maldição, aquelas histórias todas que aconteceu ali com os filhos, né? Sim. E aí já vamos e chegamos na Torre de Babel. Aí o homem querendo se chegar perto de Deus, indo até pelos Deus de seus uma forma, esforços, né? uma forma totalmente diferente. Achando que com as Exatamente. suas mãos, né? Então, aí você acabou de falar da Arca de Noé, do novo começo ali que Deus dá, mas nós não Logo em podemos seguida, esquecer, né, que esse novo começo acontece com o ser humano caído, é o mesmo ser humano. Então, por isso a gente vai continuar vendo essa degradação, essa disfuncionalidade, o pecado ainda tomando conta, reinando ali no meio, né? E mais em todo o tempo, Deus agindo no meio da história, Deus movendo as coisas, Deus movendo a sua semente ali, né, para a finalidade do seu propósito, com o intuito de chegar lá no seu propósito, na sua missão de ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. Essa é a missão de Deus, né, Laí? E nós somos trabalhadores nessa missão de Deus. O Senhor nos dá o privilégio de sermos trabalhadores nessa missão dele, né? E aí, Andresa, vem o início de toda a história nova, né? Vamos dizer assim, depois desse dilúvio, depois do homem ter feito tudo que fez de novo, aí vai lá Deus de novo e chama Abraão, né? Agora vamos começar uma nova história, né? Conversa com Abraão, lhe faz a promessa, né? Sai da tua parentela, bichão, e vamos lá. E aí começa uma nova história, exatamente. A promessa, essa aliança, esse pacto que ele faz com Abraão ali, né, de uma nação, de um povo, de uma terra, né? E como é importante, como a gente aprendeu que a obediência de Abraão, né? Um homem que muitas vezes sim errou, assim como nós erramos, né? Mas um homem que em determinado momento ele creu, ele entendeu o que Deus estava fazendo com ele, porque veja só, Deus deu a ele uma promessa de um povo numeroso, de uma nação muito grande e de uma terra. E nós sabemos que Abraão morreu tendo tido 2 filhos, e sem nenhum palminho de terra, né? A única terra que ele teve dele, né, humanamente falando, a terra dele foi o campo ali da caverna de Macpela, onde ele foi enterrado. Mas por quê? Abraão morreu esperando, porque ele sabia que essa terra não era aqui, né? Embora o Senhor deu, né? Nós conhecemos a história, tenha uma terra ali, a terra de Canaã, mas Abraão entendeu que o que estava por vir era muito maior do que aquele pedaço de terra, né? Do que aquela extensão de terra que Deus um dia subiu com ele lá naquele monte e fez ele olhar para todos os lados e ver o que ele ia dar, né? Prometeu a terra de Canaã, né? Mas ele sabia que Deus estava falando de algo muito mais profundo, né? Eterno. Exatamente. Em um determinado momento, daí ele estava meio fraquejando lá, Deus prometeu para ele um filho, né? Fez uma nova aliança com ele, o negócio vai ser diferente, né? Nós vimos como humanamente era difícil para ele entender aquilo, já tão velho, já tão velho, aquela coisa toda, né? Tem todo um processo, né? E aí foi até a história lá de Sodoma e Gomorra, foi terminou tudo, queimamos a Sodoma e Gomorra, né? E aí vimos ali que Deus já se revelava a outros povos, quando nós vimos ali a questão de Melquisedeque, né? Aquele encontro de Abraão com Melquisedeque, como Deus mostra para Abraão que ele se revela a quem ele quer, né? Como Deus tem os seus meios e na maioria das vezes nós não compreendemos, né? Exatamente. Aí chegamos lá na história de Esaú, né, Andressa? Aí já estamos ali na história de Esaú, que Esaú vende a sua primogenitura também, que foi uma parte importante em toda essa passagem, que aí a fuga do Jacó, né? O Jacó foge e aí começa também toda a história de Jacó com suas mulheres e tal, né? Foi todo um processo que a gente foi aprendendo muita coisa, né? Muita coisa de como lidar com as terras, de como lidar com as heranças, de como lidar com as vidas nossas em todos os sentidos, né, Andresa? A gente aprendeu ali a lidar com família, a lidar com pais, a lidar com filhos, a lidar com dinheiro, com herança, né? A escolher as pessoas certas, né? As mulheres que foram escolhidas ali, foram escolhidas pelo Senhor. Cuidado, veio, né? Todo um processo, né? Eu vejo assim que nós aprendemos
praticamente tudo nessa primeira fase, né? Aprendemos tudo, a lidar de formas assim que nós tínhamos, né? Eu falo isso, gente, porque eu tive testemunhos de pessoas falando para mim, né, Larry, como foi legal a gente entender que nós em vida, como pais e tal, nós devemos nos preparar para os nossos filhos, nós devemos dividir as heranças para que evitem brigas, etc. e tal. Eu tive testemunhos falando isso, né? Então, ou seja, as pessoas aprendendo com a Bíblia a como viver conforme a Bíblia, né? É mais ou menos assim. É isso aí. E aí nós fomos, Andressa, lá, toda a história da reconciliação, do amor de Esaú com Jacó, né? Do reencontro deles, né? Como Deus foi moldando o caráter desses Sim. patriarcas, né? Como a gente aprendeu que eles não eram homens perfeitos, né? Que eles erraram sim, pecaram sim, muitas vezes se afastaram do caminho do Senhor por um período até, né? Com as suas atitudes, mas como Deus vai agindo ali, como Deus vai nos moldando nas nossas falhas, nas nossas limitações, como Deus vai nos ensinando, né? Ensinando, sem dúvida. E aí vem a história de José, né? Aí chegando José vendido pelos irmãos, né? Toda aquela história que nós conversamos e aprendemos bastante também com tudo isso, entre os irmãos, entre invejas, né? Contendas entre irmãos, separação, mentiras, né? Tudo consequências de cada coisa e cada atitude de cada um deles na sua determinada época, né? Depois vimos ali também uma coisa que chamou bastante atenção para a gente, foi o José na casa de Potifar, né? Ele ser aquela pessoa firme, ele não ter cedido ali, mesmo que as consequências foram difíceis, né? José nos ensinou muito, né, Larry, como é possível, né? Às vezes a gente dá muita desculpa para não agir corretamente, para não ter atitudes de filhos de Deus, como a palavra de Deus nos ensina. E José nos mostrou que é possível permanecer fiel ao Senhor, que é possível guardar o nosso coração todas as da situações, amargura, né? do querer uma vingança, né? É possível ser alguém segundo o coração de Deus, agindo como Deus quer, sendo traído, né, sendo enganado, sendo acusado falsamente, ou sendo um governador do Egito como ele foi, né? É possível se manter fiel, é possível se manter como filho de Deus, independente do meio que você estava. Ele estava num lugar totalmente idólatra, totalmente fora da sua crença, daquilo que era a sua vida, e em nenhum momento aquilo influenciou a vida dele, né? Pelo contrário, ele influencia as outras pessoas. E essa parte, André, dessa passagem, a gente sabe que essa passagem especificamente aí com Potifar, a gente sabe que tem uma relação muito grande nos dias de hoje, né? Quantas famílias, gente, destruída porque um homem cede a uma mulher cede a um homem, que é proibido, que não é uma coisa que Deus se agrada, nós sabemos disso, né? O relacionamento de Deus é homem e mulher, né? É marido e esposa, e aquilo acontecendo, então, assim, naquela época, né? E ele ser firme, segurar, ir para a cadeia, aguentar o repuxo lá de todas as consequências, mas Deus sempre honra, né? Deus sempre honra. É possível você ser esquecido pelo homem, mas por Deus nunca. Saber que você nunca será esquecido pelo Senhor, né? Isso é muito importante, assim, para nós gravarmos. E os mecanismos de Deus, né, Andresa, usando as formas depois para tirar ele da cadeia, para fazer ele chegar no faraó, né, diretamente no cara que manda no negócio, né? Como Deus é maravilhoso, gente. Essa história toda, nós poderíamos ficar aqui dias, eu acho, falando de cada passagem, né? E ali vem o José e se torna o governador do Egito, né? E pelas atitudes que ele se tornou, pela pessoa que ele foi, pela forma que ele tratou os irmãos, né? Pela forma de encontro que ele teve com o pai dele, né? Todas essas atitudes, Andressa, tudo aquilo que nós vimos nessa história, dá para entender por que Deus colocou ele como governador, né? Porque não é uma coisa simples, né? Se você analisar um homem que sofreu, passou por todas as situações, mas acima de tudo sempre teve um coração diferenciado.
sempre teve atitudes diferenciadas, sabe? Sim. Eu me apaixono cada vez que eu leio essas histórias de José, eu me apaixono um pouquinho mais. E aí nós chegamos né, André, chegamos agora, no nosso resumo a gente chegou, lá ele, realmente, que na semana passada, o pai dele, falando, né, fazendo a parte, profética, né? exatamente, a bênção profética para Jacó e para os filhos, né, o Jacó falando aos filhos, todos eles, né, que maravilha. E nós aprendemos muito e vamos aprender ainda alguns detalhezinhos, né, Andressa? E é isso aí, então, é Deus se movendo em toda a história para cumprir o seu propósito, para criar em nós o caráter de Cristo, né? E isso nos fala muito, algo que nós temos meditado muito sobre isso, né, Larry? É como o exemplo que nós ouvimos num outro dia, como nós pais, se você chama o seu filho para lavar o carro com você, você nunca está esperando que aquele carro vai ficar limpo. Né? Você está esperando ensinar algo ao seu filho. Seria muito menos trabalhoso, muito menos desgastante você ir lá e lavar o carro você do que você chamar o seu menino pequeno ali para fazer aquilo. Você vai ter que consertar a maior parte do que ele fez, né? Então é dessa maneira que a gente vê como Deus. Deus não coloca algo nas nossas mãos porque ele precisa que nós executemos um trabalho, um serviço, uma função. É um privilégio, né? Seria muito, Deus faz assim e tá tudo pronto, né? Ele não precisa do meu trabalho, ele não precisa que eu faça algo para ele, mas é nessas situações onde Deus me dá o privilégio de servi-lo, de servir ao outro, de trabalhar para o Senhor, é que Deus está me ensinando, né? Então, assim como nós, como pais, não esperamos, né? Não damos um trabalho para o nosso filho, esperamos que ele execute aquilo com perfeição e a gente passa a maior parte do tempo corrigindo aquilo que ele fez e ensinando e remendando daqui e ali. Assim é o Senhor. Tenho certeza que ele passa muito mais tempo consertando as coisas que eu faço do que usufruindo do que eu faço, né? Porque ele está nos ensinando, ele está nos trabalhando. E isso a gente viu na vida de cada um aqui que a gente passou. A gente foi vendo no decorrer dessa história até aqui no livro de Gênesis, como Deus foi usando situações, usando a história, usando homens e mulheres de Deus e homens e mulheres que não tinham nada a ver com Deus, para ir criando um caráter, né? Para ir moldando essa nação, esse povo que ele separou para ele, né? Sem dúvida nenhuma. Vamos lá então agora, André. E agora então agora a gente chega aqui no último capítulo, nós vamos ter aqui 2 mortes, né? Meu Deus. Temos o livro de Gênesis se encerra com a morte dos 2 últimos patriarcas aqui, né? Jacó e agora de José. E a gente vai continuar aprendendo aqui. Vamos ler. Eu vou ler aqui então, daí você comenta. Capítulo 50, verso 1. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Lembre-se que ali no final do capítulo 49, Jacó terminou de dar a bênção e morreu. Então aí o texto diz, então José se lançou sobre o rosto do pai, chorou sobre ele e o beijou. José ordenou a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem o corpo de seu pai, e os médicos embalsamaram Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento, e os egípcios ficaram de luto 70 dias. Passados os dias de luto, José falou à casa de Faraó, se agora encontrei favor diante de vocês, peço que falem aos ouvidos de Faraó, dizendo, meu pai me fez jurar, declarando, eis que estou morrendo, sepulte-me no túmulo que abri para mim na terra de Canaã. Agora quero ir e sepultar meu pai, depois voltarei. Muito bem. Você viu que interessante, né? Ele chorou, claro, né? O pai. Sim. Né? Mas a gente sabe que só o fato dele estar chorando ali, ele dá para ver a sensibilidade dele, né? E gente, mesmo um homem forte chorando, vamos dizer assim, né? Era o Mas governador eu vejo, do Egito. Era o governador do Egito, né? E nessa época era muito costume de se beijar bastante os mortos, né? A pessoa morria, todo mundo ficava beijavam-se bastante ali, né?
E uma coisa interessante, que você falou ali de todo esse tempo ali, os egípcios, para eles ficarem esse tempo aí, era costume de fazer isso para um rei. Então, tamanho era aquilo que eles viam nesse homem, né? Então, eu vejo assim a importância que essas pessoas, que os egípcios, né, estavam fazendo. Claro que esse fato da mumificação dele não é um costume hoje cristão, e na época, né, não era costume deles também. Mas como eles iam ter que deslocar, levar ele, conforme a promessa para o pai e tal, foi a forma que o José encontrou de poder levar ele para preservar, para poder enterrar, né? Então são essas coisas. Teve um funeral ali de chefe de estado, vamos dizer. Exatamente. Hoje, né? Tamanha era a consideração do povo egípcio e do faraó, né? Do povo, inclusive do faraó, né? E ele foi pedir para o faraó, Andressa, porque seguramente era um tempo muito grande, né? Para poder levar até lá e voltar. Interessante, né? Que José não vai pessoalmente falar com o faraó disso. Porque na época, a pessoa que estava de luto, ela não podia se aproximar do rei. Então ele pede para que outras pessoas vão lá e falem com o faraó. Veja aquela característica que a gente vem falando de José, né? Ele não usa da sua posição, ele não, sabe, ele cumpre, ele respeita o outro, ele respeita a hierarquia, ele respeita o lugar aonde ele está. Era a regra ali, né, de quem estava em luto não se aproximar do faraó, e o respeito que José tem com essas coisas, né? Mesmo podendo, ele sempre respeitou, e nós vimos isso em todas as passagens. Todo momento a gente viu isso na vida dele, né? Vamos lá então, o que Faraó disse para ele. Faraó respondeu, verso 6. Vai e sepulte o seu pai como ele fez jurar. José partiu para sepultar o seu pai. Com ele foram todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito, bem como toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Deixaram na terra de Gósen somente as crianças, os rebanhos e o gado. E foram também com ele tanto carruagens como cavaleiros. E o cortejo foi muito grande. Quando eles chegaram à eira de Atade, que fica do outro lado do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação. E José pranteou seu pai durante 7 dias. A gente vê aqui que aqui acontece o velório, né? Como a gente conhece aqui acontece o velório de Jacó. O velório, né? De Jacó. Verso 11. Quando os moradores da terra, os cananeus, viram o luto na eira de Atade, disseram: como é grande esse pranto dos egípcios! E por isso aquele lugar foi chamado de Abel-Mizarim. Fica do outro lado do Jordão. Esse interessante, Larrique, esse fato aqui, quando ele fica ali esses 7 dias chorando, isso foi algo que se tornou algo cultural para o povo judeu. E até os dias de hoje existe esse luto de 7 dias aqui, eles pranteando, chorando. Até hoje isso acontece por conta desse fato aqui, e que toda a terra ali viu isso, né? Imagina, o texto fala que eles choravam tão alto que o povo ali da região conseguia ouvir, né? E era bastante gente chorando em roda lá. Bastante gente foi acompanhar esse funeral aqui. Muito bem. Verso 12. Os filhos de Jacó fizeram com ele como ele lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que juntamente com o campo de Abraão com o campo que Abraão havia comprado de Efron, o Eteu, para ser o lugar de sepultura. Esse lugar fica em frente a Manre. Depois disso, José voltou para o Egito, ele e seus irmãos e todos que haviam acompanhado para sepultar o pai. Mais uma vez o texto bíblico vai nos ensinar aqui que existe sim um tempo de luto, né? Nós temos que ter esse tempo de chorar, esse tempo de estar em luto. Mas há um momento, né? Como o texto diz lá, né? Há tempo de chorar e há tempo de cessar de chorar. Então aqui agora era a hora de cessar de chorar, né? A vida precisava continuar. E assim como José havia dito a Faraó que iria, sepultaria e voltaria, é isso que nós vamos ver aqui. José cumprir a sua palavra, né? Ele volta para continuar com as suas funções de governador, ele ainda tinha muito a fazer ali no Egito. E é o que o texto, às vezes a gente fica
Às vezes a gente passa a nossa vida num luto, numa lamentação por algo que aconteceu, né? E esquece da vida seguir, esquece que a vida tem que seguir, né? Na verdade, isso é a gente entender, né, Andressa, que é a soberania de Deus, né? Deus definiu que ele ia morrer existe um dessa propósito, idade, né? Embora sejam forma, coisas tristes, mas existe um propósito de Deus, dúvida, né? Sem dúvida. A vida tinha que seguir e José entende isso, né? Exatamente. Verso 15, então. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso mandaram dizer a José: o seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isso que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir essas palavras, José chorou. Por que José chorou de novo? Olha só, meu Deus. Larry, isso, eu acho que José chora nesse momento aqui, eu entendo pelo texto aqui, que José chora porque esses irmãos ainda carregam uma culpa, ainda, né, a consciência deles, né, e essa culpa traz a eles esse medo. Agora eles não tinham o pai mais ali como intermediador ali, eles não entenderam. Porque apesar de eles estarem ali há 17 anos pelo menos, vivendo debaixo do cuidado de José já ter dito a eles que eles estavam perdoados, de José ter separado a melhor terra, estar cuidando deles, né, o tempo todo, eles ainda achavam que não estavam perdoados, a consciência acusava ele. E quantas vezes a nossa consciência nos acusa? Quantas vezes aquilo que você cometeu contra outra pessoa, que ela já te perdoou, você já pediu perdão a Deus, aquela situação está resolvida, mas você não se perdoou. Você segue carregando aquilo, né? Você segue levando aquilo. E a gente vai ver aqui na sequência do texto que eles vão chegar para José e vão pedir para ele para serem escravos dele. Olha como o medo, como uma consciência pesada, sem perdão, nos leva, né? E aí a gente vai ver mais uma vez aqui a graça e a misericórdia com que José trata todas essas situações. Às vezes eu vejo assim, às vezes é mais difícil para o homem que pecou, certo? O que pecou acreditar que foi perdoado do que aquele que perdoa, tá? É muito interessante isso, né? A pessoa fez o erro, cometeu o erro, pecou, e depois ela não consegue acreditar que existe um coração perdoador, sabe? Que existe uma pessoa que perdoou realmente. E aqui nós estamos lendo, e vamos ler aqui na frente de novo, o José falando. O José já falou para eles, já mostrou para eles, né? Perdão, que eles realmente... que ele tinha perdoado eles. Já declarou. Sim, né? Com suas atitudes, então, em palavras e com suas atitudes, né? Palavras e atitudes, exatamente. Mas existe isso, isso é do nosso coração. O nosso coração sem Deus, Andressa, ele não consegue entender isso. Ele não consegue. Às vezes, perdão, gente, às vezes a gente ouve, né? Todos nós somos assim. Nesses dias eu vi na televisão um cara perdoando lá uma pessoa que tinha matado o filho dele, né? E a gente se choca com aquilo. Como ele conseguiu? Né? Como que ele conseguiu? Gente, se não for com Deus, não tem como. Eu penso que quando a gente entende que Deus nos perdoou, e quando a gente começa a olhar assim, eu penso que nós não somos capazes de entender na real qual é o tamanho do perdão de Deus sobre nós, mas quando a gente tenta só imaginar o tanto que Deus me perdoou, o tamanho que é o perdão de Deus para me resgatar dessa natureza caída, dessa vida de pecado, e me trazer para junto dele, me fazer sua filha, e me colocar como filha por adoção. Quando a gente entende isso, eu não tenho outra alternativa, eu não tenho outra opção
que não perdoar, seja lá o que for que me façam, né? Porque o Senhor me perdoou de ser inimiga de Deus, né? Ele me tira de uma condição de inimiga, de caída, de separada, de oposto de tudo aquilo que Deus me criou para ser e me ama, né? Então, quando a gente entende isso, quando a gente prova desse amor de Deus, desse perdão de Deus, não tem outra coisa que nós fazemos a não ser perdoar, seja o que quer que for, né? É mais fácil odiar do que amar, né, Andressa? Sem dúvida. Com certeza é muito mais fácil viver numa mágoa, viver num rancor, viver carregando, né, e puxando aquela trouxinha de falta de perdão a vida inteira. Isso é muito mais fácil da gente fazer do que entender e se lançar nos braços do Senhor. Né? A gente pensa que é mais fácil, na verdade, né, Larry? Porque quando a gente se lança nos braços do Senhor e fala assim, olha, se Deus me perdoou, quem sou eu para não perdoar o que quer que seja, não é verdade? Vamos lá, é isso aí. Vamos lá, verso 18 então. Depois vieram também os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu, não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim, porém Deus tornou o mal em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Olha aqui de novo como José ele não traz aquilo assim para ele. Eu perdoei porque eu sou bom, porque eu resolvi perdoar. Quem é o que a gente estava falando agora há pouco? Quem sou eu? Eu não sou Deus, né? Quem sou eu para não perdoar vocês? Né? Então ele sabe, ele está declarando aqui mais uma vez que tudo na vida dele está nas mãos de Deus. Andressa, o Roosevelt Bowie, eu não sei pronunciar direito o nome, ele tem uma frase que eu até copiei aqui para ler para vocês. Ele diz o seguinte, que José olhava para os eventos da vida de um ponto de vista tão sublime, bem acima das paixões mundanas, ele fala. E é verdade. Sim. Tá? O olhar dele era completamente diferente. Por isso, ele era o José. Não precisa nem dizer mais nada, né? Sim. Né? A forma de graça, né? José aprendeu a olhar para essas situações, todas que ele passou da vida, com o olhar da graça de Deus, né? É isso que a gente vê ele fazendo aqui, né? Vamos lá então, continuemos aqui. Vamos. Verso 21 agora. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e a seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Olha só, então, eu sustentarei vocês e aos seus filhos. Né? José não fez tudo aquilo porque o pai estava ali para agradar ao pai. Não, isso era algo do coração dele. E quando mais uma vez para ele. E quando ele se levanta do luto e ele volta para a sua vida para dar sequência à sua vida, ele continua a sua vida de onde ela parou ali para o sepultamento do pai, né? Ele continua sendo o governador, ele continua sendo o irmão que está cuidando da família, que está zelando pela família. Como as circunstâncias não podem alterar o nosso comportamento diante de Deus, as nossas atitudes como filhos de Deus, né? Verdade. E agora aqui vamos então para o verso 22. José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai, viveu 110 anos. Olha que interessante, essa informação aqui vai falar para nós, né? Depois que ele viveu, ele continuou a sua vida cuidando ali, e depois da morte do seu pai, ele vive mais 54 anos ali no Egito, servindo ao Egito e servindo a sua família. Verso 23. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. José disse aos seus irmãos, eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam dessa terra para ir à terra que jurou a Abraão, a Isaac e a Jacó. Olha então aqui, Deus dá o privilégio aqui de José, né?
ver os seus netos, os seus bisnetos. E interessante, você viu aqui no final do verso 23, ele tem a mesma atitude que o pai teve com os filhos Efraim e Manassés. José vai fazer a mesma coisa aqui com os netos aqui, né? Ele toma aqueles netos, quando a Bíblia diz assim, que ele tomou sobre os seus joelhos, ele adotou esses netos, assim como o pai dele havia feito há uns anos atrás com os filhos dele, Efraim e Manassés. E a gente vai ver isso no desenrolar da história do povo, o como essas tribos se tornaram muito importantes, né? Sim. Porque era o povo que José escolheu, José adotou eles, né? E aí aqui a gente vê José profetizando o êxodo, né? No verso 24 aqui, né? Mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam dessa terra para ir à terra que jurou Abraão, Isaque e Jacó. José está trazendo uma profecia aqui sobre o êxodo, né? E aí o 25 diz assim: José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Olha a certeza que ele tinha daquilo que Deus ia fazer, né? Ele sabia que Deus viria. Eu não sei se ele tinha a dimensão que esse povo ainda ia se tornar escravo nessa terra onde hoje eles eram bem cuidados, né? Estavam ali com todo o conforto, viviam muito bem naquele lugar. Mas ele sabia também que Deus ia tirá-los dali, porque existia uma promessa, né? Como a gente viu, todos os patriarcas, todas as coisas que foram ocorrendo, a gente viu que eles não se esqueceram da aliança que Deus tinha com Abraão, da promessa, né? Do propósito de Deus ali. Sim. Quer falar? Aí, o 26, eu quero que você fale do 26. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram seu corpo e o puseram no caixão no Egito. Meu Deus, que maravilha, né? Gente, eu queria fazer um resuminho, Andressa, das idades ali, né? Olha só, José morreu com 110 anos, Abraão com 175, Isaque com 180 e Jacó com 147. Exatamente o que você falou. Isso significa que José viveu, depois que o pai dele morreu, mais 54 anos ali no Egito, né? Que coisa maravilhosa o que Deus dá, a condição que Deus dá, né? Quando o pai dele faleceu, ele tinha 56 anos, ele estava na flor da idade na época, né? Sim. Mandando bala, sendo o homem que era, fazendo o que ele fazia no Egito. E, gente, que maravilha! Toda a vida de José foi assim, né? A gente poder entender tudo o que aconteceu com cada um desses homens, né? A gente ter aprendido. E nós vamos ver muita coisa para frente ainda, né, Andressa, sobre a vida de cada um deles e o que aconteceu com todas as tribos e, né, assim para frente. Então a gente vai aprender bastante coisa ainda. Mas eu fico feliz por nós termos esses exemplos para que a gente possa aprender, né? Eu costumo dizer que os exemplos que nós lemos e vemos essas histórias todas aqui são para que nós possamos entender e compreender o quão grande é o nosso Deus. Amém? Amém. E assim como esses patriarcas aqui deixaram um testemunho muito forte para as nossas vidas, ensinamentos para as nossas vidas, legado para nós. Nós temos, como filhos de Deus, assim como cada um deles foi, olhar para a nossa vida e pensar o que nós iremos deixar, o que nós temos deixado, o que nós temos ensinado, o que a nossa vida tem servido de testemunho, né? Para ficar para os outros. E assim como a gente aprendeu um monte aqui, que outras pessoas possam também olhar para a minha vida, para a nossa vida, para a sua vida e aprender algo de Deus, né? Não olhar para nós e ver alguém perfeito, mas um filho que está sendo moldado, que está sendo trabalhado para ser a imagem e semelhança de Jesus. Amém, amém, amém. Eu quero orar por você. Se preparem aí, fechem os seus olhos, nós vamos estar orando. Senhor, nosso Deus, nós queremos, Pai, nos colocar diante da Tua presença nessa noite e te pedir, Senhor Deus, que o Senhor esteja nos alimentando, nos dando a direção, nos dando entendimento, que cada dia mais possamos ouvir, escutar, ler, aprender sobre as Tuas palavras, Pai querido. Obrigado, Pai querido, por esse livro de Gênesis, que o Senhor permitiu que nós pudéssemos olhar, estudar, aprender com o Senhor. Que nós possamos, Pai, cada dia mais conhecer e ter o entendimento
do teu propósito para a vida de cada um de Amém, nós, Pai. Senhor. Que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos e preparando cada momento das nossas vidas, Pai. Porque eu sei que é o Senhor quem cuida de cada um de nós. Por isso nós te agradecemos. Abençoamos, pedimos a tua bênção e abençoamos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém? Pessoal, se preparem. Semana que vem tem sala nova, não vou contar para vocês, mas tem um novo estudo livro, novo. um estudo aí que vai ser muito legal. Amém? Que Deus abençoe e vem para a sala. Amém. Nós esperamos vocês aqui na semana que vem com um novo estudo aqui. Você é sempre muito bem-vindo aqui conosco. Vem para a sala.